Olá, leitores! Como vocês estão? Está começando mais um episódio do nosso podcast sobre literatura brasileira. Aqui é para você que vive entre livros, páginas e personagens, mas também para aqueles que só pegam um livro na véspera da prova. Bom, gente, hoje nós temos um convidado super especial, um cara que transformou as ruas, o povo brasileiro e as desigualdades em livros. Com vocês, um dos escritores mais marcantes da nossa literatura, Jorge Amado. É um prazer estar aqui com vocês no Bookcast. Bom, Jorge, pra gente começar aqui o nosso diálogo, a gente queria voltar lá pro início da sua história com seu primeiro livro, que é O País do Carnaval. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolvendo um pouco aí sobre a sua história na literatura. Bom, no País do Carnaval eu acabei discutindo essa inquietação do brasileiro, sabe? Essa dificuldade de se encontrar, de entender o próprio país, meio que um vazio mesmo. Com o tempo, teve outras influências que foram ganhando mais espaço na minha escrita. Eu nasci na Bahia, cresci vendo de perto a vida dos trabalhadores, as desigualdades e também essa realidade do cacau, porque meu pai trabalhava com isso, então eu acompanhava tudo bem de perto. E isso foi me levando a focar mais nas pessoas, nas histórias delas. Acho que é a minha literatura se firma mesmo numa tentativa de retratar esse povo. Isso tem tudo a ver com o Romance de 30, né? Esse movimento de olhar para a realidade do Brasil e expor essas desigualdades. Sim, com certeza. E isso é muito presente nas suas obras. Mas eu queria entender até que ponto a militância, o exílio, tuas relações pessoais com a exília, com Zélia, perdão se eu errei o nome, com Zélia também vão influenciar a sua escrita, né? Então, bom, isso tudo teve um peso muito grande na minha escrita, né? Minha experiência política teve um contato com os movimentos sociais e também a questão do exílio, né? Acabou que eu tive um envolvimento muito forte com a política aqui do país e acabei sendo perseguido e precisei passar um tempo fora. Fiquei na Europa e também fui para a América Latina e tudo isso reforçou em mim a necessidade, né, de dar voz a quem não tem voz e de denunciar essas desigualdades. E claro, minha vida pessoal também atravessa tudo isso. Minhas relações, minha convivência com Zélia, tudo isso aparece de alguma forma em todas as minhas obras. Bom, Jorge, e todas essas suas vivências acabam refletindo nas suas obras, né? E que obras, cara? Obras que vão alcançar um sucesso absurdo, né? Por exemplo, o seu reconhecimento sendo aceito na Academia Brasileira de Letras e, inclusive, também o Prêmio Camões. Como o senhor avalia tudo isso? Bom, eu sempre fui muito grato, mas nunca com o objetivo da minha literatura. Eu acredito que, no fim das contas, ela só reforçou esse compromisso que eu sempre tive, entendeu? Bom, Jorge, os seus objetivos, suas vivências, tudo isso vai gerar uma literatura muito rica, muito importante para o nosso país. E pensando nessa grande diversidade de obras que você tem, a gente quer te convidar para um quadro aqui do Bookcast, que é o Bate e Volta com o Autor, beleza? Beleza. Bom, para começar, a gente tem os seus dois livros, Salvador e Tieto da Agreste. Tieto da Agreste. E entre Tieto da Agreste e Dona Flor e seus dois maridos. Dona Flor. Beleza. E entre Dona Flor e seus dois maridos e o livro Capitães da Areia. Acho que eu vou de Capitão da Areia. Tá certo. E entre Capitães da Areia e Gabriela Cravo e Canela. Pô, isso aí é difícil. Mas eu vou de Capitão de Areia também. Bom, já que o senhor destacou Capitães da Areia, que aliás é um livro que eu amo Também. muito, acho que vale a pena falar dele com mais calma, né? Bom, Jorge, no livro o senhor retrata a história de um grupo de meninos abandonados que vivem em um trapiche e são vistos como criminosos. E como surgiu a ideia de abordar essa realidade de forma tão profunda, trazendo temas como racismo, violência, intolerância religiosa, tão polêmicos na época, né? Bom, essa ideia veio muito com minha própria realidade, do contato que eu tive com essa realidade. E ao longo da narrativa eu apresento personagens como o Pedro, Bala, o Volta Seca, o Sem Pernas, o Almiro, cada um com sua trajetória e seus conflitos. E também mostro como eles são vistos pela sociedade. Tanto que eu começo o livro com essa estrutura de notícias, de jornal com cartas de denúncia, que vão ajudar a expor esse olhar. E sobre os temas mais difíceis, como violência, o racismo e a intolerância religiosa, eles não aparecem de forma isolada, porque fazem parte da realidade que os meninos vivem.
Bom, Jorge, isso é muito verdade na sua obra. E outra coisa que também é muito característico é a amizade, né? A relação de amizade que existe entre essas crianças. Inclusive, essa dinâmica de amizade, ela vai se fortalecer ainda mais com a chegada de Dora, né? Uma menina que vai chegar aí no Trapiche depois da mãe dela morrer de varíola. Então, como é que você observa essa realidade da amizade para que eles consigam resistir a toda essa realidade? A amizade é muito importante para o nosso grupo, esses laços de apoio ajudam inclusive a manter a organização interna e a hierarquia e também a cooperação nas atividades do dia a dia, seja ela nas ruas, em dinheiro, ou até nos nossos grupos, né? Jorge, como assim nossos? Eu não entendi. É porque eu tô dentro do livro, né? Tô contando aqui a narrativa da entendi. história do Capitão de Areia. Você se coloca dentro da É. narrativa, né? Muito bom, muito bom. Quando eu faço os meus livros, eu costumo pensar como Se os você personagens. estivesse lá. É. Entendo. Vá, pode continuar. Bom, e com a chegada da Dora, isso se intensifica no livro. Ela assume papéis de mãe, irmã e até de noiva. E quando ela e o Pedro Balbo vivem uma relação amorosa... Obrigado. Então sim, a amizade é bastante essencial no nosso grupo e forma essa grande família, né? Bom, continuando aqui sobre a história, Jorge, outro tema que é muito presente é a questão da religião, né? Você vai abordar aí as práticas religiosas desde o catolicismo, quando o senhor traz ali o padre José Pedro e tudo mais, até, por exemplo, religiões de matrizes africanas. Então, qual é aí a relação da religião com a vivência dos personagens e por que é tão importante para a obra? Bom, a religião é muito presente na narrativa. A gente tem o Padre José, que introduz o catolicismo, a influência de personagens como o Pirulito, que vai sentir-se chamado de Deus e acaba se tornando frade. E também teremos uma forte presença das religiões de matriz africana, principalmente através da mãe de Santo, esqueci o nome do personagem. Santo... Dona Aninha? Isso, Dona Aninha. E do mestre de capoeira, que é querido de Deus. Sim, sim. Jorge, e além de tudo que a gente destacou aqui, uma coisa pra mim é muito importante debater sobre a situação do Estado, que vai falhar em suprir as necessidades dos meninos, mas vai puni-los, né? Seja nas delegacias, seja nos reformatórios. Bom, é basicamente isso que você disse, o Estado falha com esses indivíduos e quando ele consegue alcançá-los é sempre para punir de uma forma severa. A gente tem um exemplo do livro de Sem Pernas, que vai se suicidar durante uma perseguição policial, porque ele prefere morrer do que voltar para a delegacia. E também tem um episódio com o Pedro Bala, ele foi preso, levado para o reformatório e foi confinado, né, num espaço minúsculo, sem comida, não tinha água e foi torturado também. Exatamente. Bom, aproveitando que já temos um pouco mais do livro, a gente vai começar agora. Perguntas do nosso chat que tá aqui. E aqui a gente tem quase... É um clube do livro mesmo. Então a gente puxa o chat aqui pra ficar com a gente. E aí Micaela vai dar início às perguntas. Legal. Vamos nessa. Bom, a gente tem aqui uma pergunta do nosso inscrito Cláudio Coelho, que fala assim: como foi lançar esse livro em um contexto de tanta censura como do Estado Novo? Quais as dificuldades e como a sociedade reagiu, né? Levando em consideração que o livro aborda temas tão polêmicos. Bom, esse período no Estado Novo, muita gente viu o livro como um subversivo, inclusive o governo. E por isso o livro chegou sem ser censurado e alguns exemplares até foram queimados em praça pública. Mas ao mesmo tempo, alguns intelectuais, críticos e muitos leitores também enxergaram a importância da obra e foram sensibilizados pela denúncia social. No caso, Jorge, o livro ele foi censurado, né? E alguns exemplares foram queimados em praça pública. Então teve essa censura muito forte contra seus livros, né? Muito importante, de fato, a pergunta do Cláudio Coelho, né? Sobre o contexto histórico da obra. E tem aqui mais uma da nossa inscrita Rita Rocha. Vou ler aqui pra gente. Rita Rocha. Ela sempre tá aqui com a gente Sim, no podcast. ela é Ela muito sempre fiel. tá, ela ama muito. Nossa ouvinte aí de carteirinha. Bom, ela diz assim: em uma das últimas páginas de Capitães de Areia, Zélia Gattai escreve que a temática das crianças que vivem na rua continua bastante atual. Considerando essa fala, quero saber como o senhor enxerga a persistência desse problema hoje em dia. Olha, é triste dizer, mas infelizmente minha esposa Zélia tem razão. Vendo hoje o problema social que retratei, continua aí, e talvez pior, sendo agravado pela intensificação das desigualdades.
Então, apesar do livro ter sido escrito há tanto tempo, ele continua muito atual. Por isso é importante seguir chamando a atenção da sociedade e dos políticos para olharem com bons olhos para essa causa. Bom, Jorge, e pessoal também, os nossos ouvintes, a gente já está encaminhando aqui para o final do podcast, né? Um podcast muito importante, onde a gente acabou discutindo aí um pouco de uma das obras mais importantes da literatura brasileira, que é Capitães da Areia, além de várias outras obras sua e da sua passagem, né? Da sua história na literatura brasileira. E que honra que foi entrevistar você, que honra que foi ter você aqui no Bookcast, Jorge. Que é isso, eu que agradeço o convite de vocês. Foi muito bom esse momento que a gente teve junto, falar sobre literatura, sobre minhas obras. E a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência. A gente se encontra no próximo episódio, que a gente não sabe ainda quem é o convidado, mas vocês vão saber lá no nosso Instagram, então segue aí. Isso mesmo, gente. Segue o Bookcast e fica aqui a nossa indicação, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais das obras do nosso querido Jorge Amado. Enfim, é isso. É isso, obrigada. Tchau!